Night City, um lugar onde tudo que reluz é neon e sentir é perigoso. Hoje falaremos sobre a série Cyberpunk e mais precisamente sobre o nosso personagem de hoje, protagonista do vídeo, David Martinez. Não é uma jornada sobre heróis, mas uma jornada sobre dor, sofrimento e autoconhecimento. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Carol Zucchi, aqui a gente fala sobre games, livros, cultura pop e, é claro, os devaneios da minha cabeça. Dito isso e devidamente apresentada, bora pro vídeo. A mãe de David, Gloria Martinez, ela é uma paramédica. E ela trabalha incansavelmente para dar ao filho uma chance de fugir das ruas, um futuro melhor dentro dessa impiedosa cidade. Ela paga uma fortuna para que ele estude em um colégio de elite, a Academia Arasaka, que é símbolo máximo da desigualdade existente ali em Night City. Mas o David, ele nunca se encaixa. Afinal, ele não tem um sobrenome, ele não tem um status, ele não tem dinheiro. Enquanto os outros alunos, eles têm implantes caros, sobrenomes influentes. Ele é apenas um garoto que é pobre, alvo de muito bullying, e é um intruso que ousa sonhar. Em Night City, sem dinheiro, você não existe. Tudo na história passa a mudar quando a Gloria ela encontra um implante militar, o lendário Sandevistan, durante o trabalho. Ela guarda esse equipamento, na esperança de vender e conseguir algum dinheiro que vai auxiliar ela e o filho, pela esperança de um futuro melhor. Mas esse futuro para ela acaba logo depois. Em um tiroteio, infelizmente acontece um acidente e a Gloria ela vem a falecer. O sistema, ele mostra sua verdadeira faceta. Um hospital que só salva quem pode pagar. Inclusive, nessas cenas, tem paramédicos que na hora de salvar alguém, eles já conseguem verificar se a pessoa tem uma espécie de plano de saúde. E caso ela não tenha, se ela não é capaz de pagar, é bem capaz deles deixarem a pessoa na rua sem prestar nenhum tipo de socorro. É nesse nível. E David, sem nenhum centavo, infelizmente ele acaba tendo que assistir a mãe dele morrer sem poder fazer nada, nem podendo visitá-lo. Ele pega as cinzas da mãe dele e retorna ao seu apartamento, sozinho, sem dinheiro e qualquer perspectiva. Em uma onda de desespero, o David pega o Sandevistan e leva ao Reaper Doc, que é um cirurgião clandestino que faz umas modificações cibernéticas. E ele avisa ao David que esse implante, ele é militar e ele é muito forte no sentido físico mesmo, é demais para o corpo de alguém comum aguentar, e que usá-lo pode custar a sanidade mental do personagem, adquirindo uma doença que dentro desse universo eles chamam de cyberpsicose, onde o cérebro, ele sobrecarregado pelos implantes, fazem com que os indivíduos percam a sua sanidade e virem literalmente uma máquina de matar, sem qualquer traço de humanidade. Mas para David, isso nesse momento já não é mais importante, então ele não liga. E ele não quer ser mais comum, ele quer se vingar desse mundo que rejeitou ele. E a partir disso, ele faz um implante, ele passa por uma cirurgia bem dolorida, que aparentemente parece que não tem anestesia. E de um estudante humilhado, ele vira uma arma viva. E pela primeira vez, ele sente que tem algum tipo de poder. Ou melhor, ele sente que ele pode reagir de alguma forma. Mas o preço, ele vem logo depois. O corpo vai começando a falhar, o nariz dele, toda vez que ele usa o implante Sandevistan, o nariz dele sangra, as mãos dele tremem. E ele está se queimando por dentro. Mas isso não é o suficiente para ele parar. Porque no fundo, ele acha que ele é alguma pessoa especial, só pelo fato de ele segurar o Sandevistan. E ele só acha mesmo. O personagem, ele não acredita em uma verdade, mas ele acredita em uma mentira. E ele vai flertando com essa mentira cada vez mais, encarando a morte de uma forma quase que inocente. E inocência, ao meu ver, ela não é uma característica de adulto, muito menos uma característica a se ter em um lugar como Night City. E é nesse ponto que a vida do David ela muda. Ele conhece primeiro a Lucy, uma das personagens mais icônicas que vai aparecer dentro da série, quando ela tenta roubar um chip do David. E a partir daí ele acaba usando demais o Sandevistan e acaba parando numa ambulância. E ela leva o David ao covil desses mercenários. E aí ele conhece os outros Edge Runners, que são o Manny, o Dório, a Rebecca, o Pilar, o Kiwi, claro, a Lucy que eu mencionei anteriormente.
A Lucy, ela é uma mulher introspectiva, mas há algo nela que o David nunca viu em ninguém na Night City. Humanidade. Apesar dela ter tentado passar a perna nele no começo, ela é a que se mostra mais humana nesse mundo sem amor. O grupo, ele realiza missões perigosas. Então, eles fazem roubos, fugas, contrabando de dados, tudo isso por dinheiro. E, claro, né, sobrevivência, talvez por um sentido momentâneo de pertencimento também. O David, que ele nunca teve um sonho, ele encontra um propósito no sonho de Lucy. O sonho dela é algo tão bonitinho, pelo menos pra mim, assim, tão bonitinho, de fugir da cidade, e ela quer ver a lua. E implicitamente esse ver a lua, né, sair da terra e ver a lua, significa que ela quer uma vida além de Night City, ser livre. E é aqui que o sofrimento do David ele se torna uma espécie de motivação. Ele não quer mais salvar só a si mesmo, ele quer realizar o sonho dela. Eles desenvolvem um relacionamento e ele quer realizar isso, ainda que isso custe a própria vida dele. Quanto mais o poder de David é aumentado, mais ele vai perdendo um pedacinho dele mesmo. O Sanavistan começa a corroer o seu corpo e a sua mente. O Reaper, o doutor, tenta alertá-lo, bem como a Lucy e os demais personagens também falam, cara, que não tá ficando legal. Porque a psicose cibernética é inevitável, mesmo tomando imunosbloqueadores, que são uma espécie de remédio que vai retardar os efeitos colaterais que o uso do implante causa no usuário. Mas o David, de novo, ele ignora. Ele acredita que ele é diferente, que ele consegue controlar o que destruiu um monte de gente antes dele. E enquanto ele se fortalece, o sistema ele reage. A Arasaka, que também é dona daquele colégio que eu comentei, né, uma mega corporação, descobre que esse implante militar roubado está nele. E agora o David, ele não só é um cara que é procurado por essa mega corporação, mas ele também é utilizado como uma espécie de cobaia humana. A cidade que antes ignorava o David, agora o persegue. E quanto mais ele corre, mais rápido ele cai. O David ele vive o mito da caverna de Platão. Durante toda a sua jornada, ele viu só sombras. O poder, a glória, o status, o amor de uma forma idealizada. Mas a luz da verdade, o conhecimento, o autoconhecimento é doloroso. Porque ela revela aquilo que é a ilusão. E qual seria isso? A verdade de que David não era especial. Ele é só mais um garoto tentando sobreviver em Night City. Entender isso parece doloroso, mas muito real e libertador. Vivemos isso todos os dias. O mundo moderno é uma grande caverna feita de telas, de vídeos, que dizem você é incrível, você é único, você pode tudo. Mas é mentira. E acreditar nela é o que mais nos destrói. A verdade nua e crua nesse sentido é justamente o contrário, que nós não somos especiais. Eu não sou especial. E você aqui que está ouvindo, vendo esse vídeo, também não é especial. Isso pode soar um pouco duro e talvez até insensível da minha parte, mas existe liberdade em entender tudo isso. Não sendo especial, não temos amarras e podemos fazer o que quisermos com o rumo da nossa vida. E isso é ser o verdadeiro protagonista da sua história, porque agora quem dá as cartas é você. E quando aceitamos esse fato, é que podemos viver de uma forma sincera, à luz da verdade. No fim, o corpo de David já não aguenta mais. Mesmo ele sangrando, ele não para. Mesmo tremendo, ele continua lutando. Tudo por Lucy, por seus amigos. A cena final, quando ele finalmente cai, ele já não é mais humano. A essa altura ele já colocou implantes, ele já possui armas, o que é um fato curioso, porque logo no começo da animação a gente percebe que ele não tem armas e ele não usa das armas, ele não fuma, ele raramente bebe, ele é colocado nesse arquétipo inocente e aí aos poucos a gente vai vendo o personagem perder essa inocência dele. E ao final, por exemplo, quando ele tá usando esses implantes de armas e já não tem mais sanidade, a gente percebe que aqui a gente já não tem mais o David, a gente só tem um cyberpsicopata, sem qualquer tipo de traço de humanidade.
A vontade de viver alguém que ama viver o sonho que ele nunca pôde. A Lucy, ela escapa e a animação ela termina sem um final feliz. Pro David, no caso. Ele pede desculpas por não conseguir levar ela à lua. E mais tarde a gente percebe, né, que ela consegue alcançar essa lua e consegue ver um vislumbre do sonho que ela tinha. Só que agora sendo o David que se sacrificou em prol do seu amor. E naquele instante a promessa dele se cumpre. Mas David morre em Night City. Mais uma pessoa que perde para essa cidade. Sem qualquer tipo de glória, sem salvação, sem algum tipo de redenção. Apenas a realidade crua e bruta. Night City não concede finais felizes. O David me lembra muito o outro personagem da cultura pop, que é o Anakin Skywalker. Ele também acreditava que era alguém escolhido e que as habilidades que ele tinha ao manipular a força o tornavam uma pessoa especial. Até perceber que o poder que ele buscava já havia corrompido ele. E ele também acreditava em uma mentira. E não, ainda que a gente repita uma mentira 1000 vezes, ela nunca vai ser verdade. Parafraseando Marco Aurélio, que dizia: o sofrimento é uma oportunidade de exercer a virtude. Depois de tantos fracassos, dores e decepções, eu percebo que abraçar o sofrimento é a única forma que conseguimos de crescer. E não porque o sofrimento é bonito, mas porque ele é inevitável. Eu nunca vi alguém na vida crescer de uma forma fácil, no sentido de crescer e evoluir sem qualquer tipo de sofrimento ou dor. Tudo que eu aprendi que seja útil para alguma coisa foi na base de uma dor, uma perda. E a pessoa que viveu moldada na dor, ainda assim que escolheu amar, isso sim é especial. Isso sim é virtuoso. Aqui eu não estou romantizando a dor, nem o sofrimento, mas eu reconheço o seu valor. O verdadeiro milagre não é quando a sua vida ela acaba em você mesmo, mas quando, apesar da nossa vida, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas dores, escolhe-se amar, escolhe-se fazer o bem, ser gentil, olhar o outro com amor, continuar a acreditar em um futuro melhor com esperança, quando o vetor sai de nós para outra pessoa. Isso sim é especial. Isso sim merece aplauso, isso sim merece não ser perdido e ser perpetuado. Nós por nós mesmos, e a vida acabando apenas na gente, ela é pequena demais. Especial é amar outras pessoas, é fazer a diferença na vida das outras pessoas. E o David, ele não foi um herói, ele foi humano. Humano porque ele acreditou, porque ele amou e porque, apesar da vida dele, ele pôde transformar o sofrimento dele em algo bom. Então, em Night City, algo assim, isso é um feito mais do que extraordinário. No mundo de hoje, isso é mais do que extraordinário. E isso vale a pena. Se você gostou do vídeo, eu já espero. Deixe o seu like, te inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e um cheiro.